O tema da meditação de hoje é Isaías 42, o servo do Senhor. Quem seria esse servo do Senhor? Seria Israel, como falam alguns judeus ortodoxos? Ou seria Yeshua, Jesus, como dizem os cristãos e os judeus messiânicos? É o que iremos estudar neste dia. Então, o texto do servo do Senhor está aqui em Isaías, capítulo 42, do verso 1 até o verso 9. Eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido em que minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e o estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz com os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vou-las farei ouvir. Então agora vamos aos pontos desse texto de Isaías 42, de 1 a 9. Diz o texto de Isaías 42, 1: Eis aqui o meu servo, o meu escolhido, em que minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito. Então, o que nós encontramos como paralelo? Mateus 3,12, verso 16 e 17. Batizado, Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Então o Filho de Deus, Yeshua, Jesus, é esse servo, relatado em Isaías 42, em que o Pai se compraza. Também temos Isaías 11, do verso 1 e 2. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Lembre-se que renovo é a palavra notser, e notser em hebraico é nazareno, e ele será chamado Nazareno. Então quem é esse que vem do tronco de Jessé? Esse renovo, esse notser, esse nazareno? É Yeshua. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, como diz Isaías 42, 1, pus sobre ele o meu Espírito, Espírito de Adonai. Lucas 2, verso 39 e 40. Nós vamos ver que esse batismo de Yeshua, qual foi a sua finalidade? De ser ali no Rio Jordão, e na idade de 30 anos que Yeshua tinha na época. Mas Yeshua já era ungido desde o ventre. Ele não se tornou ungido no batismo. Vocês vão entender por quê
quando eu ler os próximos versos. Em Lucas 2, verso 39 e 40, a gente encontra o texto: cumpridas todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a cidade de Nazaré. Verso 40. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então o Espírito de Deus já estava sobre ele desde quando ele era menino. Outro texto, esse que eu queria que os irmãos prestassem atenção. Lucas 3, do verso 21 ao 23. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Observe aí que o batismo e o ministério de Yeshua, de Jesus, começou aos 30 anos. E isso tem uma finalidade, porque Yeshua veio cumprir a lei. Aonde está isso? Números capítulo 4, verso 2 e 3. Levanta o censo dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até os 50, será todo aquele que entrar nesse serviço, para exercer algum cargo na tenda da congregação. Ou seja, um levita, para servir na congregação, na tenda da congregação, no tabernáculo, precisava ter a idade mínima de 30 anos. E coincidentemente, se é que há coincidências, Yeshua começa o seu ministério aos 30 anos. Apesar dele não ser levita por parte de pai, mas ele o era por parte de mãe. Porque sua mãe Maria, Miriam, era irmã de Isabel. E o marido de Isabel era levita, servia no templo. Só que o ministério levítico ele tem um defeito. Ele começa aos 30 anos e termina aos 50. Exatamente pela limitação do corpo carnal, pela limitação do homem, né? Então, acima de 50, naquela época, a grande maioria das pessoas morria ou não tinha o mesmo vigor para exercer essa atividade na tenda da congregação. Contudo, como eu falei, o ministério de Yeshua é o mais perfeito, porque ele começou, entre aspas, nesses 30 anos literais, e ele será sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, segundo diz o Salmo 110, verso 4. Então a gente vê que Yeshua começou seu ministério aos 30 anos, para trabalhar na tenda da congregação. Só que a tenda da congregação que Yeshua trabalhava não era literal de 4 paredes. Era no coração do homem. Pode pegar todo o evangelho de Yeshua, de Jesus, e você vai ver que tudo que ele falava era para mudar o homem, para transformar o homem em uma nova criatura, em fazê-lo reconciliar com o Pai, em ser esse caminho perfeito que nos leva até o Pai, ao jardim de Deus, ao Éden. Continuando, Isaías 42, 2 diz que esse servo não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Vamos ver o paralelo? Mateus capítulo 12, verso 15 e 16. Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali. Muitos o seguiram, e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não o expusessem à publicidade. Isaías 42, 4 diz
que as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Temos o paralelo em Mateus 7, verso 28 e 29. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou de sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, não como os escribas. Também o outro paralelo em Marcos 1, 27. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina. Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Isaías 42, 6 diz que o servo seria o mediador da aliança e luz para os gentios. Qual seria o paralelo? Hebreus 8, 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. E também 1 Timóteo 2,5 diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E como ele seria luz? Lucas 2, do verso 29 ao 32. Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Também está em João 12, verso 46. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. João 8,12. De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João 1,4. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Isaías 42, 7 diz que veio libertar os cativos e os que jazem nas trevas, ou seja, os que estão sepultados nas trevas, estão mortos nas trevas, e abrir os olhos aos cegos. O paralelo temos em Lucas capítulo 4. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. João 10, 21. Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Alguns estavam falando a respeito de Yeshua, né? Pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos? Isso é porque alguns estavam falando que tudo que Yeshua fazia, que Jesus fazia, era em nome de Beelzebu, chefe dos demônios. Mas aí as pessoas comentavam, né? Pode um demônio abrir os olhos aos cegos? Então, abrir os olhos aos cegos era a função do servo do Senhor, de Isaías 42. Um outro texto interessante, Marcos 8, de 22 a 30. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e aplicando-lhe saliva aos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo, andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos,
E eles, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Então Jesus e os discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhe: quem dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista, outros Elias, mais outros alguns dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo-lhe Pedro, lhe disse: tu és o Cristo. E advertiu-se de que ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Temos aqui duas coisas. Será que Yeshua não sabia curar o cego de uma só vez? Por que a cura foi feita em duas etapas? Ou será que o cego não tinha fé suficiente para ser curado na primeira vez? A resposta é: nenhuma nem outra. Ali houve um propósito para Yeshua, Jesus, curar aquele cego em duas etapas. A primeira etapa foi para abrir os olhos espirituais, em primeiro lugar, do cego, a visão mais importante. Então ele via homens como árvores. Então nós já sabemos que quando a gente pega, na maioria dos versos, as passagens falando de árvores, está falando de pessoas. Em Apocalipse, vê na primeira trombeta, será queimado as árvores. A gente vê que essa primeira trombeta está falando do derramamento de poder sobre as árvores, sobre as pessoas. E nós sabemos também que aquele que medita na palavra de dia e de noite é como uma árvore plantada a um ribeiro de águas e dá o seu fruto no tempo determinado. E a segunda fase da cura do cego foi curar a visão física. Aí ele passou a ver homens como homens. E por que logo em seguida ele pergunta aos discípulos: quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro, não olhando o exterior, falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Yeshua disse para ele: não foi a carne e o sangue, ou seja, a visão física, literal, que te disse isso, mas foi o Pai que está no céu. Foi revelado pelo Espírito do Eterno. Continuando, Isaías 42, 9. Diz que coisas novas vos anuncio, e faria ouvir antes que acontecessem. Um paralelo está em Amós 3,7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, irmãos, esta é uma forma de a gente estudar as Escrituras. Pegar uma passagem bíblica e procurar paralelos em toda a Escritura. E o interessante é que se você fizer isso, você vai perceber que é infinito. Um verso puxa outro, que puxa outro, que puxa outro, que puxa outro, que puxa outro, indefinidamente. E todos os assuntos estão entrelaçados, misturados na Escritura. Estão, vamos dizer assim, quem já pegou um novelo de lã, tudo embaraçado? Mas quando você está com o Espírito do Eterno, o mesmo que Yeshua recebeu, ali nas águas do Rio Jordão, é como você puxar o fio de uma meada. Ou seja, quando você puxa o fio certo de um novelo de lã tudo embaraçado, todo aquele rolo se desembaraça. Toda a visão espiritual das Escrituras são abertas para você. E você consegue puxar a linha e pegar todos os paralelos, pegar todas as passagens, encaixar e montar como se fosse um grande quebra-cabeça.
Você verá que maravilhoso é a palavra de Deus, a palavra do Eterno, que anunciou desde o princípio o fim. Um abraço a todos e shalom, shalom.